Bom dia, famílias, bom dia, crianças. Nesse momento estamos vivendo momentos tão diferentes por causa do nosso isolamento social, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso e tão intenso por vermos todos nós catequistas, nossos padres, nosso pároco, a Padre Evaldo, nosso vigário, Padre Anderson. Bom dia. Seja bem-vindo conosco para esse sábado abençoado, onde nós vamos para a nossa sexta. Gente, isso é ao vivo. Isso é porque eu já estou acelerada, padre. Já fiz parto, gente. Então, já mudei minha data. Nossa sexta abençoada, de uma semana que começamos ali. Vocês se lembram daquele caminho que nós viemos fazendo com vocês, do nascimento do Senhor, do deserto, domingo de Ramos, e depois nós tivemos a oportunidade de acolher ontem os presentes que o Senhor nos deu, as que o Senhor trilhou por nós. Bom dia, Gina. Bom dia. E bom dia às crianças que estão conosco na nossa rede social. Você que está na tua casa, chama o teu pai. E se você não acordou o teu filho, acorde o teu filho e tua filha. Nós queremos hoje, infelizmente, não com todas as crianças, como nós fizemos nos anos passados, mas queremos meditar, rezar e conversar sobre a Via Sacra, conversar sobre a Semana Santa e tantas coisas que foram como feitos como perguntas, não é mesmo? E nós temos companhia, Gina, não temos? Quem são? Com a tia Jaque. Olá! E hoje com tia Marcela. Bom dia, tudo bem? E elas estão aqui conosco, representando todas as catequistas que de forma direta e indireta, com todas as orações, também estão presentes. Nós temos, Padre Anderson, os nomes que vamos mostrar no final, os nomes de muitas crianças que fazem parte da catequese da paróquia Nosso Senhor dos Passos, que se fazem presentes com seus nomes, estamos orando sempre por todos. E como é que foi essa semana de vocês? O que vocês fizeram? Essa semana nós viemos para a igreja, arrumamos o caminho para acolher o Senhor. Começamos mostrando para eles que esse caminho começou muito tempo atrás, começou no nascimento do Senhor, onde o Senhor veio nos ensinando a ser obedientes, a ouvir a voz do Pai, que o Senhor se preparou em oração, em jejum, no deserto, que o Senhor resistiu às tentações, porque nós somos a todo instante, nós como adultos e eles como criança, eles recebem tentações para optar pelas facilidades, pelos caminhos mais fáceis. E nós então partilhamos que se relembramos o deserto, é para lembrar que as tentações acontecerão, que aconteceu para o Senhor, que ele poderia ter facilitado demais, mas o Senhor optou por ser obediente. Mas é engraçado, né? Quando nós olhamos a nossa matriz vazia, e eu me lembro que vocês sabem, no dia de domingo eu me assento ali com as crianças, e nós temos um monte de crianças aqui. E eu tenho certeza que estão acompanhando a gente. As crianças que estariam enchendo este lugar aqui se nós não estivéssemos com essa necessidade do isolamento social. Por isso, você que está nos acompanhando, você que é catequizando aqui da nossa matriz, das nossas comunidades, você participe conosco, vá falando, e eu sei que vocês mandaram muitas perguntas também. Mas me diga uma coisa, quando nós hoje estamos celebrando a sexta-feira, como é que nós chegamos até aqui? Vocês conversaram com as crianças? Nós conversamos, explicamos para eles que Jesus chegou a Jerusalém num domingo, um dia lindo, que Jesus foi recebido por uma multidão, com ramos, com gritos de hosana, e que Jesus permaneceu em Jerusalém com seus amigos,
ensinando, que tiveram pessoas de longe. Os gregos foram de longe, lembra, padre? Que queriam ver Jesus. É verdade. E a coisa mais importante quando Jesus entra em Jerusalém, e nós temos aqueles ramos, tem até uma criança que perguntou, mas o que significa Hosana? Hosana significa que bom que você veio, que alegria para nós. Ou seja, nós vamos olhar para você e dizer, salve aquele que é o rei. E por isso, quando Jesus entrou em Jerusalém, nós hoje também fomos convidados pela igreja para colocar o que nas nossas casas? Os ramos. E as crianças fizeram isso, não fizeram? E ainda, padre, nós, enquanto caminhávamos com eles em Domingo de Ramos, a gente fez uma lembrança ao que o Senhor nos falou, que os ramos são verdes, porque nos chamam a seguir Jesus, mas que também nos mostram o quanto nós precisamos amadurecer. E que esse amadurecimento só acontece quando caminhamos e viemos até aos pés da cruz do Senhor. E é verdade. Vou dizer uma coisa, um segredo para as crianças e para vocês. O ramo que eu segurei na missa, a cada ano eu coloco na porta lá do meu quarto. Ele fica lá e vai ficando de verde, ele vai ficando meio amarelo até secar. Mas eu sempre vejo por quê? Porque aquele ramo ali significa que eu disse sim para Jesus. Eu disse sim, eu quero ser discípulo de Jesus. E por isso nós convidamos as crianças para guardar os ramos, não é isso? As crianças têm que guardar os ramos para quê? Para que sempre se lembrem que disseram sim para caminhar com Jesus. Você guardou o teu ramo? Guardei o meu ramo e eu ainda gostaria que o senhor explicasse, porque isso é uma das perguntas. A gente guarda o nosso ramo. E depois, o que a igreja vai fazer com aqueles ramos que foram abençoados? Isso é uma pergunta importante. Muitas vezes a gente não entende que a igreja tem uma palavra difícil, né? Liturgia. Liturgia é uma palavra que fala daquilo que a igreja celebra e ajuda a gente a viver a nossa fé. Quando nós abençoamos os ramos, no Domingo de Ramos, os ramos que ficam na igreja são guardados. Eles vão secar e no outro ano, quando se aproxima a quarta-feira de cinzas, com a quarta-feira de cinzas nós começamos qual período da igreja mesmo? Nós começamos a quaresma na quarta-feira. Ah, padre, e eu sempre falo com eles o seguinte, eu sempre falo assim, queridos, é a pergunta que vale 1 milhão. A quaresma, então, começa na quarta-feira de cinzas. E a pergunta que vale 1 milhão é a seguinte, e a quaresma termina quando? Termina no domingo de Páscoa? Opção A. Termina no lava-pés? Opção B. Termina no domingo de Ramos? Opção C. Essa pergunta vale 1 milhão, padre. Nossa, eu não sei se eu vou saber responder essa pergunta não, mas eu vou falar o seguinte. Quando nós pegamos os ramos secos, eles são queimados. Não tem quando a gente vai na quarta-feira de cinzas para começar a quaresma, que tem essa pergunta de 1 milhão, a gente pega e coloca aquelas cinzas que eram os ramos verdes na cabeça das pessoas. Olha que interessante. Por quê? Porque, na verdade, quando eu digo sim a Jesus, eu digo sim a Ele e as cinzas me fazem reconhecer e lembrar que esse sim precisa ser confirmado. E eu confirmo nessa pergunta que vale 1 milhão. Eu vou devolver, sabe para quem? Para as tias ali, olha. Elas vão ter que responder agora. Como é que é isso? Quando é que termina a quaresma mesmo? Vou responder, padre. Também estou com medo de errar. Mas é no Domingo de Ramos que a nossa quaresma termina e nós iniciamos a Semana Santa. Acertei? Acertou, por isso ganhou 1 milhão de beijos. Eu achei que era 1 milhão de reais. De beijos e ainda aqueles que a gente manda pelo WhatsApp.
aquele monte de beijinho, que não dá para dar 1 milhão de beijos agora. Nem Agora a pode, gente está né? no isolamento. Nem podemos. Mas vejam que ao mesmo tempo que a quaresma termina, ela continua no espírito da Semana Santa. Ou seja, as pessoas falam, eu vou deixar de fazer o meu jejum quaresmal lá no domingo de Ramos? Não, eu continuo até o sábado. E o sábado, e uma pergunta que foi feita, é por que são 3 dias que Jesus ficou no túmulo? Isso nós vamos responder lá na frente, porque vai ter um momento que as crianças vão perguntar para nós aquilo que elas mandaram para vocês, não é isso? Tá lá. A gente recebeu muitas perguntas e ainda estamos aqui para receber mais. Tem os grupos das catequeses que podem estar enviando, porque a gente vai falar aqui agora, nós vamos esclarecer essas dúvidas. E, padre, naquele momento em que nós filmamos ontem, quando estivemos aqui, nós prosseguimos essa caminhada com o Senhor e terminamos o Domingo de Ramos convidando para que eles então viessem novamente, porque na quinta-feira o Senhor estaria reunido com seus discípulos. E nesse momento, naquele jantar, eles estavam com fome, já tinham conversado tanto, já tinham conhecido os gregos, já tinham conhecido tanta gente, e eles então, com fome, se reuniram, e o Senhor, sabendo que era a última vez que jantariam juntos, o Senhor fez um momento especial. E ali Ele nos entregou os 3 presentinhos que eu, tia Jaque e tia Benildes, mostramos para eles, que foi celebrado ontem, quinta-feira. Nós começamos pela manhã a mostrar para que à noite eles conseguissem entender o que estaria sendo celebrado. E você fala uma coisa muito importante. Nós estamos no isolamento social. As crianças e os pais em casa, pelo menos a maioria. E aí eu pergunto sempre para as crianças, e essa pergunta para os pais. Nós rezamos juntos quando nós sentamos à mesa para almoçar ou jantar? Jesus não só sentou-se à mesa, mas ele rezou com os discípulos. E agora, crianças, eu vou pedir a vocês uma coisa. Domingo de Páscoa está aí. Se o pai e a mãe de vocês não rezarem, vocês vão ser os primeiros a dizer: papai, mamãe, nós precisamos rezar. Porque Jesus, na última ceia, ou seja, no último jantar, ele rezou com os discípulos. Então aqui tem um ensinamento para nós. Sabe qual é o ensinamento? O ensinamento é que a oração não pode deixar de existir na família. Temos que deixar a oração como nosso lugar de conversa com Jesus e daquilo que ele vai nos dizer no coração. Então, por isso, Gina, todas as crianças, as catequistas, no domingo de Páscoa, antes de sentarmos à mesa para almoçarmos, nós vamos fazer uma oração. E vejam que você falou verdade. Jesus, quando se sentou com os seus discípulos, ele não só rezou, ele deu e fez uma coisa muito bonita também. O que ele fez depois que eles comeram, conversaram e depois que eles rezaram, Gina? O Senhor se levantou num gesto, até então, ninguém pensaria que partiria do mestre, mas o Senhor se levantou e foi lavar os pés dos seus discípulos. Lavou de um por um, apesar de Pedro ter estranhado o gesto do Senhor. Mas Jesus lavou de um por um. Se ele é o mestre, se levantou para servir. Jesus dá o exemplo do servir, que a gente às vezes se coloca, né, padre? Acho até interessante que tem criança, tem adolescente que fica assim, fulano se acha, sabia? Gente, tia Gina não está falando mentira. Tem gente que às vezes se acha mais do que o outro. E Jesus veio mostrar para nós que não adianta a gente se achar, que se nós estamos seguindo a esse Cristo,
se nós estamos vindo, Padre, a catequese, se nós estamos ouvindo o que o Senhor falou, a gente tem que ir ao encontro do nosso irmão. E olha, você fala uma coisa muito importante. Meus sobrinhos moram no Rio. E eu falei com um deles, o Felipe, essa semana. Ele falou assim: tio Anderson, aprendi uma coisa muito boa. Eu falei: o que foi? Eu estou arrumando a minha cama agora. Eu falei: ué, mas você não sabia fazer isso? Eu até sabia, mas não fazia. Agora a gente não pode sair de casa? Todos os dias eu arrumo a minha cama. Aí eu perguntei: e o teu irmão? Faz a mesma coisa. Então veja só, tia Gina, nós vamos aprendendo que o serviço que Jesus fez de lavar os pés dos discípulos deve ser também do dia a dia. O filho não pode deixar de ouvir o pai e não pode deixar de respeitar, e mais do que isso, colocar junto do irmão aquilo que eles podem fazer em casa. Então vejam só, nós estamos hoje aqui falando da Via Sacra, falando do caminho de Jesus, e na quinta-feira nós aprendemos servir, fazer coisas para as pessoas, colocar a nossa mão para ajudar o outro, é um sinal muito importante de fé. E, Padre, uma coisa sim que a gente, às vezes, a gente fica... Primeiro, Padre, eu quero dizer que chegou mais uma catequista ali. Eu acho que é um rapazinho. Eu acho também. Olá. A gente pode contar? Eu acho que a gente deveria saber quem que é primeiro. Quem que é? Deixa ele se apresentar. Ei, eu cheguei um pouquinho atrasado. É porque eu moro muito longe. Eu tô vindo lá do Poço Dantas. Vim correndo, para chegar aqui nesse momento tão importante da nossa catequese. Eu sou o Joãozinho. Oi, Joãozinho, seja bem-vindo. Você Obrigado, seu padre, a sua bênção, padre. Prima Ela aí, ó, pode sua vai bênção, experimentar. Padre. Sua Deus te bênção, abençoe. Padre, aproveita e abençoa também as crianças. A gente não pediu que o senhor abençoasse Muito no bem. início. Não, nós vamos abençoar No final, Mas para Joãozinho, a família dele, para vocês que estão nos escutando, Deus vos abençoe neste dia tão importante. Obrigado, seu padre. E Essa bênção é muito boa para nós. E veja que o Joãozinho está ali do lado com as tias da catequese, não é isso? tia Marcela e tia Jaque. E outra coisa, sabe, Padre, sabe, Joãozinho, às vezes as nossas crianças acham que para servir tem que ser coisas grandiosas, tem que ser coisa muito grande. Mas viu o Padre Anderson contando que o Felipe está servindo, arrumando a cama. Que já é alguma coisa. Por quê, né? Padre? Porque as nossas crianças, deixa a tia falar uma coisa. Cada um serve de acordo com a sua maturidade, né, Padre? O seu serviço, aquela sandalinha que você tira da casa, aquela toalha que você tira do banheiro, aquela roupinha que você coloca no cesto, aquele copo que você ajuda a lavar, é um serviço ao próximo. E quem que é o seu mais próximo? A mãe, o pai, o irmão. E olha que muitas crianças, e o Joãozinho deve Gente, saber, o e as Joãozinho tias tá da animadíssimo. catequese também, muitas crianças estão aprendendo outras coisas. Nesse período, quando a gente está todo mundo em casa, tem pessoas mais pobres que precisam da nossa ajuda. E quantas crianças estão olhando isso e pedindo ao pai que ajude aqueles amigos e amigas deles, da catequese, da comunidade que tem menos. Por isso o serviço vai para fora de casa também. Quando nós olhamos, porque tem muitas crianças que têm menos daquilo que nós temos hoje. O Joãozinho está vindo lá do Poço Dantas. Imagina quantas crianças que devem ter lá precisando também de ajuda nesse momento, não é verdade? Nessa semana que antecedeu a Semana Santa, Padre, nós fizemos uma campanha de arrecadar quilo, porque as nossas missas não estão acontecendo. E qual foi a surpresa? As crianças, numa noite chuvosa, numa quarta-feira chuvosa, as crianças vieram e deixavam o quilo e voltavam para o carro. Então, eles puderam ajudar muitos e muitos irmãos, pequenos como eles,
a saciar a fome. Eu ajudei, tia. Eu lembro que eu te ajudei. vi. Eu lembro. A minha mãe me deu um pouquinho de comida, o meu pai também. Pedi a minha tia. Lá todo mundo contribuiu. Deixou aqui na porta. Foi verdade. Eu me lembro disso. Joãozinho veio de Poço Dantas na quarta-feira à noite. Pô, imagina então, você que está nos ouvindo hoje, vamos fazer o seguinte. Hoje nós já vamos falar agora da sexta-feira. Mas para a gente concluir a quinta, você vai fazer um compromisso com a Gina e com o padre, com o Joãozinho, com o Padre Evaldo e com as tias da catequese. Terminando a nossa live, você vai dizer: mãe, pai, nós vamos arrumar alguma coisa para dar lá no centro social da paróquia Nosso Senhor dos Passos, para eles fazerem cestas básicas. Então pega alguma coisa na tua casa e nós vamos pedir às crianças que tragam, ou os pais, mesmo antes do domingo, no finalzinho do domingo, antes da missa, 6 horas da tarde, nós vamos estar aqui para receber essa carreata que vai passar, vai deixar o alimento e nós vamos fazer as cestas básicas para as pessoas que precisam. E, se possível, padre, deixar uma palavra dentro do alimento. Isso. Uma palavra de carinho, uma palavra que abraça também. Então, às 18 horas do domingo, a catequese da nossa paróquia vai estar aqui para passar o carro e eles recolhem. E vão recolher essa palavra e vão recolher esse alimento não perecível. Que palavra é essa, padre? Que palavra difícil. Pergunta para o teu pai e tua mãe. Nós vamos fazer muitas cestas básicas. Padre, aquele alimento não perecível que não estraga? Aí é aquele que não estraga, tá vendo? Aí Joãozinho facilitou para o pai e para a mãe. A minha mãe melhorou. Fala, o arroz na sacola. Perecível, isso aí que não estraga. Arroz, feijão, o óleo, farinha. Gente, pasta de dente, sabonete, muito importante lavar a mão nesse tempo. Então, tomar banho direitinho. Mas fala da sexta-feira, tia. E aí, padre, o Senhor nos deu os presentes, como a gente já tinha falado. E o Senhor permaneceu em casa, terminado o jantar, ele se retira para orar. Novamente, o Senhor nos ensinando a força da oração. Jesus se retira com os discípulos e foram orar no Horto das Oliveiras. E ali tem até uma pergunta que depois eu vou botar no áudio para o senhor ouvir, que tem um pequenininho que pergunta assim: Jesus chorou? Cadê o áudio? Tem aí? Eu acho que tem. Coloca para a gente ouvir. Se Jesus chorou, Jesus chorou. Jesus, com certeza, não só chorou aquela vez lá no horto, mas ele chorou, aquilo que a gente vê no Evangelho, quando um amigo dele morreu. Jesus chorou quando ele olhou para a cidade de Jerusalém e viu que a cidade estava indo para um lugar tão longe daquilo que ele estava mostrando. Jesus deve ter chorado quando ele se machucou, quando pequeno, ou seja, Jesus chorou. E ele continua ainda esperando que nós fiquemos ao lado dele quando ele chora. Quando Jesus chora, ele quer o nosso abraço. Quem não quer um abraço? Não é, Joãozinho, quando a gente cai ou machuca, ou quando a gente chora? Eu quando caio de bicicleta, minha mãe me pega, limpa meu machucado e cuida de mim. Eu choro um pouquinho com a minha mãe, é tão bom. Tá vendo? Então veja, tia Gina, Jesus ainda chora hoje. Sabe onde Jesus chora? Ele chora nos doentes, ele chora nas pessoas que estão sem casa, naqueles que estão com fome, naqueles que sofrem, nas crianças que estão sem um lar. Jesus continua chorando. E o que nós vamos fazer? Vamos deixar que ele chore sozinho? Por isso, o nosso compromisso já vai ajudar a esse Jesus que está chorando, naquela família que não tem o que comer. Por isso, mais uma vez, no domingo, às 18 horas, as catequistas estarão aqui, você passa com o teu carro e nós vamos fazer
uma grande festa da Páscoa para colocar nas mãos daqueles que esperam o nosso presente. Porque, Padre, a gente, durante o caminho que nós fomos fazendo, o tempo todo nós conversávamos com eles que a gente precisa enxergar esse Cristo que está no outro e que também está na gente, porque precisamos fazer o céu acontecer aqui. Então a gente precisa abraçar, ainda que a gente não vá abraçar fisicamente agora, mas as nossas palavras. Olha, o Padre Evaldo, quando ele chegou aqui para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, a primeira homilia do padre, o padre falou uma coisa que eu jamais vou esquecer, que nós temos que ter uma palavra boa. Essa é a palavra, é o que o Padre Evaldo mais fala. E ele falou aquilo há tantos anos atrás, acho que há uns 5 anos que o padre chegou para ficar com a gente. E ele falou da palavra boa. Como a gente pode abraçar Jesus no outro com uma palavra boa? Com certeza. E outra coisa, tem mais perguntas das crianças enquanto nós continuamos o caminho? Porque nós estamos já na sexta-feira. Nós estamos Tia Gina, eu queria fazer uma pergunta para o Padre Anderson, posso? Pode, Joãozinho. O Padre Anderson, deixa eu perguntar uma coisinha, senhor. Meu pai falou outro dia, lá na roça, que mesmo com a igreja com a porta fechada, nós temos que ir lá pertinho dela, porque lá é a nossa casa também. E ele falou que nós não podemos deixar de contribuir com o dízimo, que é muito importante. O senhor concorda com isso, seu padre? Olha, Joãozinho, eu vou dizer para você uma coisa. Eu e o Padre Evaldo, nós moramos na frente da igreja e nós estamos aqui todo dia. Mas eu fico pensando naquelas crianças e famílias que não podem vir. Deve dar uma saudade da igreja, mas uma saudade muito grande. E você tem razão. Por isso, quando você, Joãozinho, sentir saudade da igreja, da comunidade, principalmente da tua comunidade lá longe de onde você veio, do Poço Dantas, não é isso? Você passe e fala, pai, me leva na frente da igreja. Passa na frente da igreja. Algumas comunidades, elas estão abertas durante a semana. Vá lá, reze um pouco e vai para casa. E sobre o dízimo, veja só, nós recebemos tantas bênçãos de Deus. E existem crianças, eu não sei se você é dizimista, Joãozinho, você é? Joãozinho é dizimista. Existem muitas crianças que são dizimistas. Recebem aquela mesada do pai, guardam um pouquinho e no dia do dízimo vão fazer vão restituir, vão colocar lá na cesta do dízimo aquilo que receberam. Por isso é muito importante, porque o nosso dízimo contribui com as pessoas, o nosso dízimo ajuda as famílias, o nosso dízimo mantém a igreja, o nosso dízimo é um sinal de que a gente fala para Jesus, muito obrigado. Ô, seu padre Anderson, desculpa, mano, um cadinho. Meu pai falou que o dízimo paga a conta de luz, de água, a moça que limpa a igreja, conserta a igreja quando estraga. E não só isso, o dízimo nos ajuda inclusive a que a igreja esteja limpa, que o som esteja bom, que nós possamos fazer essa live. Existe um monte de coisas. Eu queria fazer um pedido, seu padre, olhar ali para a câmera assim e pedir todas as crianças, falar com o paizinho dela para devolver o dízimo na comunidade. Porque é importante para a gente continuar aqui todo dia, rezando, fazendo as coisas bonitas, aproximando cada vez mais de Deus. Tá bom? Obrigado, pessoal. Parece que as tias da catequese concordam com o Joãozinho, não é? Sim, todas elas. Agora, padre, tem uma pergunta de uma das nossas crianças que mandou perguntar para o senhor. Estamos na sexta-feira. Hoje, e eu tenho certeza que em breve nós vamos poder reviver esse momento, mas hoje, ano passado, nesse momento, a gente estaria ali no CELP, encenando a nossa Via Sacra. E aí, uma criança mandou uma pergunta para saber do senhor o que significa Via Sacra. Eu acho que tem essa pergunta, não tem? O áudio está aí. Tá? Tem um O áudio. que significa
via sacra. A via sacra significa um caminho santo. Ou seja, Jesus foi dando passos, um depois do outro, passos difíceis, né? Se a gente lembra da via sacra, são passos tão difíceis. Jesus que é condenado, depois de ele condenado à morte, Jesus, ele carrega a sua cruz. Ah, mas tem o áudio. Tem o áudio, tem. Vamos a ouvir. vozinha. Boa noite, tia Marcela. Eu gostaria de perguntar para o Padre Anderson o que significa via sacra. Olha só, o que significa via sacra? Bom dia para você que fez a pergunta. Então, a via sacra significa todos os passos que Jesus deu, um após o outro, passos difíceis. Às vezes ele chegou até a cair. Caiu com o peso da cruz, uma cruz pesada que ele carregou sozinho, até que veio o Cirineu e o ajudou. Ontem mesmo, e nessa semana toda, nós pensamos na via sacra. E veja o que acontece. Numa dos passos da via sacra, Jesus encontra a Maria. Sempre eu pergunto para as crianças, Gina, qual é a nossa paróquia, qual é o seu nome? E nós olhamos lá para cima. Olha lá, aquele lá, eu pergunto para as crianças, quem é aquele que está lá em cima carregando a cruz? E as crianças em casa com certeza vão saber. Aquele que está lá é o nosso Senhor dos Passos, ou seja, os passos da via sacra. A melhor maneira de a gente entender a via sacra é dizer, são os passos de Jesus na direção da vontade do Pai. E é claro que Jesus, ao fazer a vontade do Pai, se entrega na cruz por amor. Mas, e por isso, cada um desses passos são passos que falam do amor de Deus. Fala, tia Jaqueline. Padre, nós temos uma outra pergunta aqui muito importante que fala exatamente o que o senhor está falando aí. Olha só, vamos escutar. Padre, por que amamos a cruz se ela nos lembra a morte de Jesus? Essa é uma pergunta tão importante. Na verdade, a cruz está ali, olha. Nós amamos a cruz por quê? Quando nós beijamos a cruz, e hoje é o dia do beijo da cruz, eu sempre digo o seguinte, que nós não beijamos só a madeira da cruz. A cruz é feita de madeira, às vezes ela tem o Cristo crucificado, a imagem de Jesus. Mas quando a gente beija a cruz, nós estamos beijando o quê? O amor de Deus que na cruz se revela, se mostra. Quando eu pergunto, como Deus nos amou? Nós vamos olhar para Jesus crucificado. Amou até entregar o seu Filho por nós. E por isso, quando nós beijamos a cruz, que é o sinal de fato da morte de Jesus, a cruz ela se ilumina. Por quê? Porque ela nos fala que na cruz o amor venceu. O amor de quem? De Deus. O amor de Deus venceu na cruz. Pois vocês sabiam? A cruz é a última palavra, tia Gina, na vida de Jesus? Porque tem áudio. Aí eu olhando o áudio, padre, para perguntar para o senhor. Mas deixa eu perguntar então para as catequistas. Tia Jaqueline, a cruz é a última palavra na vida de Jesus? Lógico que não, né? A cruz é o amor, Jesus nos conduz a isso, porém, ele não para por aí. O amor ao irmão, o amor ao próximo, né? É isso que Jesus nos mostra, que nós devemos olhar para o irmão e ver esse Jesus que nos ama tanto no próximo. E é verdade. E mais do que isso, a cruz, que é o sinal da morte, abre uma esperança para a ressurreição. E por isso a cruz, nós olhamos por ela e vamos enxergar a luz do Sábado Santo. E nós hoje estamos na sexta-feira. Se pudéssemos, todos beijaríamos a cruz e diríamos, aqui está o amor de Deus. Quando eu beijo a cruz, eu beijo o maior sinal do amor de Deus. Padre, assim como o lava-pés, a gente sugeriu, nós pedimos a eles que fizessem o gesto do lava-pés. Podemos também sugerir que em casa, que eles tenham a cruz
e que eles façam juntos hoje à noite, às 19, às 15 horas. Nós vamos ter a celebração e que então a gente já separe a cruz, o crucifixo que Isso nós mesmo. temos em casa. Mesmo se for Ajuda. pesada. E Jesus hoje- ajuda. E hoje, com o Joãozinho e todas as crianças, nós temos um compromisso. Às 15 horas, 3 horas da tarde, nós vamos aqui na matriz e você separa já uma cruz e deixa lá no cantinho. Você já falou que as crianças têm um cantinho de Tem um celebração? cantinho não de tem? celebração, eles preparam. E se a gente falar agora, queridos, preparem o seu cantinho de celebração Tia hoje. Tina, Separem a cruz. na minha casa se chama Cantinho do Céu. Então nós vamos copiar de Joãozinho. Joãozinho, você não veio aqui à toa. Ele veio para nos ensinar tanta coisa. Falou do dízimo. E agora ele ensinou que o nosso cantinho de oração se chamará Cantinho do Céu. Do céu. Lá Todo tem- mundo vai colar de você, Lá tem a Joãozinho. palavra que fica aberta, uma imagenzinha de Nossa Senhora. Eu tenho uma cruzinha também. E a minha vovó acende uma velinha. Mas Tá tem que vendo? apagar quando termina, Cantinho do senão pega céu. fogo. E junto com o Joãozinho, todo mundo na hora do beijo da cruz, nós vamos beijar a cruz. E como eu expliquei, a cruz é o sinal do amor de Deus. Ô, Padre Anderson, eu posso fazer uma perguntinha ao senhor? Santa, a igreja fica num silêncio. Se nós hoje pudéssemos, nós estaríamos hoje reunidos para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é a Eucaristia, que muitos de vocês estão já com um coração desejoso para receber, cheios de vontade. Porém, nós vamos só abrir a igreja para poucas pessoas às 3 da tarde e depois às 18. Por isso, dia de sexta-feira é um dia de silêncio, oração e é um dia para nós pensarmos: Deus nos amou e deu seu Filho por nós. Essa é uma palavra que tem que estar no coração de cada criança. Deus nos amou e deu seu Filho por nós. E com Jesus, nós aprendemos a dar a vida para as pessoas. E nós vamos fazer isso. Que dia, Tia Gina? No domingo, de que horas? Às 6 horas da tarde, quando estaremos aqui na frente da igreja, aguardando um gesto concreto do servir. O gesto do servir através do quilinho, através de uma roupa que você nem usa mais. E outra, filhos, às vezes o pai e a mãe têm roupa ali guardada esperando emagrecer. Gente, doa. Quando emagrecer, compra outra, né, padre? E o sábado? Como que nós vamos explicar o sábado para as crianças, Tia Gina? Nós pensamos e também amanhã nós estaremos aqui com eles, mas antes, padre, eu tenho áudio de crianças da minha catequese que tem mais coisinhas para perguntar para o senhor. E eu acho que ali também tem, não tem? Então nós vamos ouvir as perguntas das crianças. Vamos ouvir? E o Joãozinho também deve ter pergunta, porque ele está cheio de Muitas. E outra, achei tão bom o Joãozinho falar do silêncio. Por quê? Tem uma pergunta também. Nome é Eucaristia. Oi, Padre Anderson. Eu queria saber qual é a estação mais importante da Via Sacra e por quê? Então vamos primeiro na segunda e depois na primeira. Como eu expliquei, a Via Sacra são várias paradas. E nós não podemos dizer que tem uma mais importante do que a outra, porque cada uma delas vai nos revelar, vai nos mostrar, vai nos fazer compreender o amor de Deus. Porém, quando nós olhamos para Jesus morto na cruz, na esperança da sua ressurreição, essas duas estações são muito importantes. Porque na cruz de Jesus nós olhamos o amor do Pai por nós e nós aprendemos como deve ser trabalhar, ou seja, não são dos serviços essenciais, estão em casa, muitas pessoas perderam o emprego, uma situação difícil, e isso vai passar. Isso vai passar. E logo, logo nós estaremos enchendo nossas comunidades com a alegria das crianças, com os cantos da ressurreição, com a alegria desse tempo tão bonito
Por isso, as estações da Via Sacra todas são importantes, mas a cruz nos mostra o amor de Jesus e nós aprendemos a amar o irmão. E na ressurreição nós falamos, tudo passa, Deus permanece e sempre permanece. E a segunda, o que é Eucaristia? Eucaristia é uma palavra que vem de uma outra língua muito antiga, que fala, é uma memória, uma recordação. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós trazemos na memória. O que é isso, trazer na memória? É quando nós lembramos um fato bonito. Vamos lembrar, quando eu fiz... eu tenho uma memória tão engraçada, que eu era muito pequeno, e eu quase caí da escada. E quem me salvou para não cair foi a minha mãe. E essa é uma memória das mais antigas que eu tenho, uma memória boa. E quando eu lembro disso, eu falo, ufa, não me machuquei. A memória que a gente faz na Eucaristia é, nós lembramos que Jesus, como vocês falaram, nos deu o seu corpo e o sangue, e nós trazemos aquela memória para hoje. Nós vivemos de novo aquilo que Jesus nos ensinou, nos falou, e acima de tudo, o seu corpo e sangue que ele nos apresentou e doou. Para quê? Para que essa Eucaristia, ou seja, essa memória, nos ajude a levar para as pessoas aquilo que Jesus nos deu. E aí, padre, tem mais uma perguntinha aqui para o senhor. Eu acho que elas dali também têm. Também tem. Mas como eu sou uma pessoa, assim, muito solidária, já que eu estou com o microfone, eu vou fazer a minha primeiro, tá? Tia Gira, por que a Via Sacra ela é dividida em várias partes e não é só uma parte? E a gente já respondeu, né? Na verdade, são várias passagens de Jesus que vão nos fazendo compreender o amor do Pai. Então, quando a gente olhar para a Via Sacra, a primeira palavra é o caminho do amor. Olha que bonito. Via Sacra, o caminho do amor. Porque muitas vezes, né, padre, as pessoas acham que é o caminho de dor. Tem essa ideia errada de que é um caminho de dor. Gente, a tia vai falar por quê? Porque muitas vezes nossa igreja, nossa fé católica é questionada nesse sentido. As crianças perguntam, tia, a gente está comemorando a dor? Então, na verdade, a dor é presente. Jesus sofreu. E sofre ainda hoje. Você lembra que eu falei? Ele sofre nas famílias que passam por necessidades, nas crianças que não têm um lar, nas crianças que sofrem fome, não têm direito, direito tem, mas muitas vezes não exercem, não recebem a possibilidade de ir para boas escolas. Jesus continua sofrendo. Porém, o sofrimento dele foi por amor. O Joãozinho diz que estava com uma cruz muito grande. E a avó dele falou que era para pegar uma cruz menorzinha, porque cada um leva a sua cruz. E por isso, quando nós falamos, nós não comemoramos o sofrimento, nós celebramos a morte de Jesus, porque essa morte, para nós, é sinal do amor de Deus. Por isso eu digo, eu beijo a cruz de Cristo, beijo o sinal maior do amor do Pai, e peço, me ensine, ó Papai do céu, a ser um sinal do teu amor para as pessoas, como Jesus foi para nós. E padre, quando a gente sai então da sexta-feira, que a gente vem para o sábado, então a gente compreende que se hoje, sexta-feira, é o dia que o nosso coração fica quietinho, como o Joãozinho falou lá na roça, que eu venho de uma roça, Fruteiras Quente. E Fruteiras Quente, gente, era um silêncio. Eu acho que até a natureza ficava quieta. Nem a vaca mugia, papai não fazia nada no curral e a gente ficava ali dentro de casa, esperando de fato. Era um coraçãozinho triste, mas era um triste que a gente já sabia que iria mudar. E é o que nós, então, amanhã, né, no sábado, não é, padre? Isso mesmo.
Mas vamos ouvir mais uma pergunta e eu Tem falo do pergunta. sábado agora. Eu quero fazer uma perguntinha. Também posso? Claro. Olha só. Primeiro, a amiguinha minha vai fazer uma pergunta pelo WhatsApp. A WhatsApp mandou. E eu também gostaria de perguntar por que as pessoas não comem carne vermelha na Sexta-feira Santa. Era isso que eu ia falar, seu padre, porque a minha vovozinha preparou um peixinho para nós comer. Por que essa diferença? Veja só, a carne vermelha tem vários simbolismos na carne vermelha, porque nós não comemos. Nós não comemos a carne vermelha para lembrar do sofrimento de Cristo e nós deixamos de comer a carne por causa disso. Nós também temos que pensar o seguinte: a carne vermelha, de fato, nós não comemos, e não só na Sexta-feira Santa. Tem pessoas que fazem isso o ano todo. Ou seja, deixam de comer a carne, comem peixe ou outra coisa, para lembrar que Jesus por nós sofreu e morreu na sua própria carne. Porém, eu digo uma coisa muito importante para você, Joãozinho, que aí você pode até ensinar. Você sabe que as crianças ensinam os pais? Ensinam os pais. E ensinam os avós também. E os outra, tios. e quando o senhor pergunta aqui na missa, se os pais não fazem, eles contam também. Eu sei. E eu digo agora, muitas vezes o jejum que mais agrada a Deus, ou seja, aquele que nós não podemos nunca deixar de fazer nós precisamos deixar de falar mal das pessoas, nós precisamos deixar de brigar com as pessoas, com o irmão. Isso é uma coisa importante. Outro jejum importante, sabe qual é? Quando eu deixo de comer alguma coisa, aquilo que eu deixei de comer eu vou dar para alguém que mais precisa. Ou seja, eu descubro que eu deixo de fazer alguma coisa, ou comer ou ter, para que outro também possa ter. E esse jejum agrada muito a Deus. Tem mais alguma pergunta? Padre Anderson, falando do jejum, o meu pai deixou de tomar Coca-Cola na quaresma. Ele vai juntar todo o dinheirinho da Coca-Cola do mês todo e vai dar na oferta da igreja. Tá certo isso? Com certeza, e não só isso. Veja só, Joãozinho, se tem alguém que deixou de comer alguma coisa ou beber alguma coisa durante a semana com outras pessoas. Padre Anderson, a minha avó outro dia falou comigo assim, falou assim, tem um monte de gente querendo fazer jejum, mas se o jejum não fizer uma conversão, ele não salva ninguém, não. O jejum tem que levar uma conversão de dentro da gente. Gente, o Joãozinho, será que ele sabe mesmo o que é essa palavra conversão? Eu ia perguntar para o Joãozinho. Eu sei, seu padre, eu sei sim. Ia lá, igual aquelas crianças que levantam a mão assim. Joãozinho é agitado. Joãozinho é agitado. Eu acordo muito cedo, por isso que eu fico assim. Mas deito cedinho também. Padre, conversão é mudança. Mudança de vida. No jeito de agir, no jeito de olhar para as pessoas, saber escutar. Escutar mais e falar pouco. E aí, a conversão, ela faz uma mudança dentro do nosso coração. Para a gente ficar igualzinho Jesus. É isso mesmo? É isso, eu acho que a tia Jaque tem alguma coisa ainda nessa pergunta de conversão. Nós vamos agora, sim. Conversão é muito importante, Joãozinho, isso mesmo. Mas vamos lá, padre, para mais uma pergunta. Olha só, e essa pergunta nos leva a entender um pouco mais o servir, né? Que o padre Evaldo falou ontem para nós na missa, que nós possamos ser verdadeiros servidores. E olha só a pergunta dessa criança. Padre, por que os ministros e os padres se prostam à frente do altar na Sexta-feira Santa? Primeiro vou responder a pergunta do Joãozinho. Tá Obrigado, certo, seu padre. ele falou. Eu estou aqui ansioso para ouvir. Conversão significa assim: se eu estiver indo nessa direção, se eu for para essa direção, eu já estou me convertendo um pouco, mas eu devo fazer esse caminho. Converter significa fazer diferente. Eu brigo com meu irmão, deixo de brigar. Eu respondo mal a minha mãe e pai, ou às vezes nem faço o que eles pediram, deixo de fazer isso. Ou seja, eu vou aprender com Jesus. E por isso a via sacra é importante.
E a segunda pergunta, ela é muito importante. Quando nós começamos, e hoje eles vão ver isso às 15 horas, às 3 da tarde. O Padre Evaldo, o Padre Anderson, o Padre Evaldo, na verdade, vai deitar no chão, o Padre Anderson vai se ajoelhar do lado dele. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma adoração aqui, à cruz de Cristo também, mas acima disso, ao mistério do amor de Deus. Na Bíblia, Joãozinho, quando as pessoas se aproximavam de Jesus ou sentiam a presença de Deus, eles deitavam por terra, eles ficavam deitados no chão. Então, quando a gente deita no chão, na igreja, nesse momento da oração, nós estamos reconhecendo, estamos diante de Deus. Deus está aqui e está no lugar onde o céu se abre. Veja que coisa bonita que acontece na Sexta-feira Santa. Na cruz, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o amor de Deus foi derramado sobre todos os homens e todas as mulheres. Por isso, você que perguntou por que nós nos deitamos no chão, é para dizer, estamos diante do amor de Deus que acolhe a humanidade inteira. E você falava bem, tia Gina, do sábado. No sábado, nós acendemos, o primeiro rito do sábado é acender a luz do círio, que está bem aqui, olha. Esse círio pascal é o círio do ano passado. Esse ano, nós temos um outro círio. E o círio, ele é uma luz, uma vela grande, diferente. É bonita essa vela, né, seu pai? Muito bonita. Linda. E ela vai ser acesa durante todo o período da Páscoa, nas grandes festas da igreja e nos sacramentos. Por quê? Porque ela diz, Jesus está vivo no meio de nós. Quando você chegar na igreja, olhar para o círio, você vai falar para o teu pai e tua mãe, olha lá o círio, Jesus está vivo no meio de nós. E isso é para nós o primeiro sinal da ressurreição. Ô, Padre Anderson, aqui, só um minutinho. A Milela mandou um zap para mim, perguntando assim, que ela fez um jejum e tem uma oferta para trazer na igreja. Como é que ela vai fazer? Se a igreja vai estar fechada? No domingo. Se ela quiser, ela pode trazer dentro do envelope no domingo de Páscoa, às 18 horas, toda a catequese da nossa paróquia vai estar organizada para receber ali na frente. A pessoa nem vai parar, vai fazer uma fila de carro e cada carro que chega, eles vão estar com a máscara, com a luva, vão pegar os alimentos que não estragam, como você falou, e a oferta das pessoas que quiserem dar. Tá bom, Mirela? Você pode colocar no envelopinho, trazer. Mirela, traz um chocolatinho para mim também. Obrigada, tá? E a nossa igreja, né, Padre, é tão rica de símbolos, de sinais, de gestos. E hoje as nossas crianças estão tendo a oportunidade de entender quantos ritos e quanto significado nessa celebração de hoje às 15 horas. E nós também, amanhã, vai ter a catequese para eles, bem explicada a respeito do fogo novo que vai acontecer na celebração de amanhã à noite. Que a tia Gina, a tia Jaque, nós vamos conversar com eles amanhã. Direitinho, gente. Agora eu pergunto, tem mais perguntas? Porque está quase na hora da gente terminar o nosso encontro. Tem bastante pergunta, mas nem dá, né, Padre, para colocar tudo. As crianças estão aqui, ó, tudo na live, comentando e gostando do nosso encontro de hoje. Mas tem uma aqui, ó, que colocou bem assim, ó, tia, diz uma antiga tradição da igreja, eu gostaria de perguntar isso para o padre mesmo, que Maria Santíssima percorria sempre o caminho por onde Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. E os discípulos foram vendo isso e começaram a fazer esse caminho com frequência. Que reflexão linda, né, Padre Anderson? E essa reflexão, sabe onde ela está? No círculo bíblico. Se você, criança da nossa comunidade, da nossa paróquia, que está nos ouvindo,
Já participou do círculo bíblico? O círculo bíblico é algo muito importante para a igreja. Sabe por quê? O Joãozinho, eu tenho certeza que participa do círculo Eu bíblico. percebi. Eu participo de tudo. Eu vou no círculo bíblico, eu vou no terço, eu vou na adoração santíssimo, Tá vendo? na catequese. Ele participa de tudo. Tudo, O padre, círculo bíblico, eu quero ser padre. ele quer ser padre. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. E outra coisa, Obrigado, aproveito e falo. Se você, criança que está nos ouvindo, deseja ser padre, se você é menina e deseja se consagrar ao Senhor, isso já começa desde criança em muitas crianças. Comigo não foi assim. E depende mas em um muito monte de também, né, crianças padre, das famílias. Porque eu lembro que lá em Fruteiras, os pais oravam, pedia que Deus colocasse no coraçãozinho daquele filho, daquela filha. E hoje, às vezes, os pais não querem, porque acha que o padre tem uma vida solitária, que é sozinho. Nossa, O que o senhor fala? eu digo o seguinte. Joãozinho, você depois fala um pouquinho também do seu sentimento depois, né, padre? Com certeza, os pais devem ajudar os filhos. A pergunta da tia Jaque era: Maria fazia um caminho e os discípulos começaram a fazer. Ou seja, Maria é nossa mãe, é mãe de Jesus. E ela foi ensinando aos discípulos a ver. Foi por aqui que Jesus passou. Vocês também devem passar. E aquele caminho que ela fazia e os discípulos seguiam, era o caminho que levaria os discípulos a entenderem a missão deles. E vejam que não é diferente com as crianças. Nós vamos compreender o nosso caminho na vida, seja como padre, seja como pai e mãe de família, seja como médico. Alguns querem ser astronautas, ou seja, existem uma série de vocações. E por isso os pais, desde pequenos, com as crianças, não podem deixar de fazer uma coisa: abrir espaço para que as crianças possam ser aquilo que quiserem, porém, sem jamais perder o dom da fé. O dom da fé a gente recebe em casa. O Dom Luiz, que já foi nosso bispo, uma vez falou comigo assim: Padre Anderson, você vai sair do Brasil, vai estudar fora, vai aprender outras línguas. E aconteceu. Porém, tem uma coisa que você não deve esquecer: o que você aprendeu na tua casa, com o teu pai e a tua mãe. E isso é o maior tesouro. E o tesouro da fé deve ser comunicado para as crianças desde lá da casa, lá no coração das crianças quando nascem. Educação vem de berço e a fé também, Exatamente. E as catequistas têm nos ajudado tanto. Eu posso falar um cadinho também, essa da minha fé? Pode falar, Joãozinho. Então, foi lá na minha casa que eu aprendi tudo a rezar. Meu pai e minha mãe, todo dia, manda a gente tomar bênção antes de dormir e fazer oração. Aí, eu falei assim: pai, eu quero ser padre. E ontem, quando eu vi o padre Evaldo falando na missa que morreram 60 padres na Itália, aí que me deu mais vontade de ser padre ainda. Porque a gente tem que aumentar o número de padres. Tem muitos padres velhinhos, doentes, trabalhando muito. E eu vou ser um padre missionário. Quero ir lá para a Amazônia ajudar o povo que está muito longe. Pode ser assim, padre? Nossa, seja bem-vindo, não é isso não? Obrigado. João, sempre bem-vindo. Obrigado. Sua participação abrilhantou tanto, mas tanto a nossa live. Foi verdade. Verdade. Eu vou ter que ir embora Olha, agora. a sua catequista deve ter muito orgulho de você. Eu gosto muito de mim mesmo. É. Eu vou ter que ir embora perguntar, agora. tem mais alguma pergunta que nós já vamos terminar o nosso encontro com as crianças? Tem? Não? Não. Então, Gina, Amanhã, gente, padre, eu sempre falo para eles, eu vou falar olhando para eles agora. Hoje nós temos celebração às 15 horas no nosso canal. Então, gente, agora que eu aprendi isso da internet, gente, olha, peraí, Renilson, eu tenho que chegar pertinho. Gente, não esqueçam de dar uma like. Não é esse o nome? Dá uma like, curte
se inscreva no nosso canal. Gente, tem tanta gente seguindo youtubers que vocês nem conhecem. Vem seguir Jesus. Ele te conhece e cada vez que você o segue, vai conhecê-lo muito, muito, muito e jamais vai abandonar. E o nosso canal, sabe, Padre Anderson, e sabe, Joãozinho, e tia Marcela e tia Jaque, que quando começou esse isolamento social, a tia Gina ficou muito preocupada. Por que, tia Gina? Com medo, assim, da gente não conseguir chegar até eles. Mas foi passando o tempo e a tia Gina foi percebendo que, na verdade, a gente está mais juntinho do que nunca. Porque na catequese, às vezes, é só nós, a catequista e elezinhos. Agora, Joãozinho, agora, Padre Anderson, como era quando nós éramos pequenininhos, os catequistas são o papai e a mamãe. Então, nós estamos mais juntinhos de vocês, aqui no nosso canal. Nós te esperamos hoje às 15, às 18 e amanhã. O Joãozinho não vai estar aqui amanhã, mas tia Jaque, e amanhã quem vai estar é a tia B, que nós vamos logo cedo falar um pouquinho para vocês do que vai acontecer na celebração do Sábado Santo, que na verdade, né, Padre, é aquele sentimento assim, daquele vazio no coração, mas um vazio cheio de esperança. Exatamente. E por isso eu gostaria de agradecer aos pais, agradeço os nossos patrocinadores que têm nos ajudado muito, e principalmente as nossas catequistas e os nossos catequistas. Vocês têm feito a diferença nas comunidades, você tem feito a diferença, como a Gina falou, no nosso canal. Muito obrigado. Que Deus conserve, confirme vocês. E não só os catequistas da nossa paróquia, os catequistas e as catequistas que estão nos acompanhando. Olhe só, o nosso compromisso dessa live qual é? No domingo, você de onde vier, papai, mamãe, nós precisamos passar lá na frente da matriz e deixar, como o Joãozinho falou, o alimento que não estraga ou a nossa doação. Nós vamos estar aqui, o carro vai passar, você não vai parar, vai nos dar pela janela e nós vamos dizer muito obrigado, Deus te abençoe. E nós vamos fazer um monte de cestas básicas e vamos levar uma alegria na Páscoa para muitas famílias. Amém. Padre Anderson, faz uma oração para nós. Nós vamos fazer Eu vou uma voltar para oração. minha casa agora, é longe um pouquinho. Lá tem o pessoal lá do Sossego, lá perto de mim também tem o pessoal do São Manuel. Quanta também aqui na gente de longe que está cidade. nos escutando. Todo mundo vendo a gente. E aí, reza para os doentes também, seu padre. Então vamos A oração voltar para a é imagem muito do Senhor forte. dos Passos. É para Ele que nós nos voltamos, pois Ele nos apresenta o grande amor do Pai. Hoje, na sexta-feira, nós beijamos a cruz porque queremos beijar o amor de Deus e pedir que Ele nos ensine a sermos, a exemplo de Jesus, um sinal do amor do Pai para as pessoas. Por isso, fecha os teus olhos, fica quietinho agora, você que nos acompanha, abaixa um pouco a tua cabeça e no teu coração peça: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. E nós unidos vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir sobre todos nós a bênção do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que sobre todos vocês, nossas famílias, sobre o Joãozinho, sua família, os nossos catequistas, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nos encontramos às 15 horas, depois às 18, 3 horas da tarde às 6 e nos próximos dias com o nosso canal da Catequese. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Fiquem pessoal. com Deus até amanhã, gente. Vamos estar juntos. Nós todos aqui, ó. Amanhã estaremos no nosso canal. Joãozinho, eu vou sentir saudade de você. Eu também, tadinho. Tá, Muito meu obrigada, querido? tá? Vai lá Você me tá visitar. combinado. Vai lá me visitar. Eu vou te visitar. Eu vou lá te visitar, tomar café, pedir sua avó para Broa fazer de uma fubá. broa. Adoro. E amanhã estaremos eu, tia Jaque e tia B. Fiquem com Deus. Tenham uma sexta-feira abençoada. E continue conosco às 15 e às 18 horas. Um beijo. Um beijo.